Olá, boa noite. Foi suspenso nesta quinta-feira, após pedido de vista da ministra Luciana Lócio no TSE em Brasília, o julgamento do recurso do governador do Amazonas, José Melo, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que cassou o mandato dele e do vice-governador Henrique Oliveira em janeiro deste ano. O julgamento foi realizado no plenário do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e contou com a participação dos advogados do governador José Melo e da coligação Renovação e Experiência, que propôs a ação que acusa José Melo e Henrique Oliveira de comandar um esquema de compra de votos e de uso irregular da Polícia Militar na campanha eleitoral de 2014. Para a defesa de José Melo, não há nos autos do processo nenhuma prova que confirme a compra de votos. Quantos eleitores que venderam o seu voto foram identificados nesse caso? Nenhuma pessoa foi identificada. Quantos eleitores foram ouvidos? Nenhum. Já para os advogados que pedem a cassação do governo atual, as provas são robustas. O que a jurisprudência quer é justamente demonstrar não a participação direta do candidato a governador, mas pelo menos a sua anuência, o seu consentimento. E a jurisprudência diz que a compra de voto de um familiar próximo do candidato a governador significa a sua própria anuência, o seu consentimento. O único ministro a ler o voto foi o relator do processo, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que levou quase 1 hora para justificar o entendimento dele de que não existe nos autos provas que levem à cassação do governador José Melo. Em face do exposto, presidente, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas evidenciadas no caderno processual, e tendo presente, ministra Luciana, a necessária interpretação restritiva e garantística inerente ao direito sancionador e às suas premissas científicas, não há como se certificar a prática pessoal individualizada da conduta descrita no 41A por José Melo e José Henrique, razão pela qual conclui-se que o arresto recorrido também merece reparos no ponto em que constata a ocorrência da prática de captação de lista de sufrágio, de sorte que proveja integralmente o recurso ordinário de José Melo. E logo após o voto do relator, a ministra Lúcia Lócio pediu vistas do processo. É da tradição da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, um pedido de vista em casos como tais. Estamos aqui a tratar de um recurso ordinário, de um processo de cassação que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado fez. O eminente relator traz um voto reformando esta decisão, de modo, senhora presidente, que eu fico com vista do presente caso para trazer o mais rápido possível, em razão da importância do caso. Com o pedido de vistas, o processo foi suspenso e não tem um prazo determinado para ser recolocado em pauta, mas o período de Luciana Lócio como ministra do TSE se encerra no mês de maio. Após a repercussão da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que revelou um esquema criminoso de adulteração de alimentos de origem animal, órgãos de vigilância sanitária e de defesa do consumidor de Manaus começaram a se articular para intensificar as fiscalizações a frigoríficos. Durante a reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira, foi estabelecido pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vereador Álvaro Campelo, um cronograma de fiscalização em estabelecimentos que comercializam carnes bovina, suína e de aves. Pelos próximos 3 meses, nós teremos essas ações conjuntas com a Comissão de Defesa do Consumidor e na próxima quarta-feira, a partir das 14 horas, nós já iniciaremos com alvo nos comércios de pequeno porte, já que nós tivemos aí a informação que tantos estabelecimentos de médio e grande porte já estão sendo fiscalizados. Então a nossa intenção é procurar esses locais mais periféricos da cidade, que oferecem menos estrutura e com isso maior risco à população da nossa cidade. A fiscalização nos pequenos e grandes açougues ocorrerá em Manaus nos próximos 3 meses, com a participação de órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal. No início da semana, a Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, que investiga envolvimento de um esquema criminoso de fiscais do Ministério da Agricultura, deixou os consumidores em alerta. Ainda não há nenhuma recomendação oficial suspendendo aí o consumo da carne. Nem a Polícia Federal, nem o Ministério da Agricultura afirmaram que há risco para o consumo. Mas ainda assim há aquele estranhamento, principalmente com a cor da carne. Por exemplo, a carne com
embalagem a vácuo e também a carne dessa aqui, por exemplo. É o caso de Lucas, que fica vigilante ao comprar o produto nas prateleiras do supermercado. Tá olhando mais a carne aí, que vídeo que está acontecendo, né? Larga de papel na carne, essas coisas, tá mais uma olhadinha aí. O que você observa quando vai comprar carne? Eu vejo se ela tá meio roxa, essas coisas assim. Quais são os maiores cuidados que vocês tomam em relação ao procedimento aqui da carne? Refrigeração, quais são esses cuidados? Primeiro, a escolha dos fornecedores, tá? Nós sempre visitamos os nossos fornecedores, a verificação na chegada do produto também é muito importante, e no processo de manipulação do alimento, que é acompanhado sempre em ambiente higienizado, né, e com todos os protocolos exigidos pela legislação da Anvisa. Para o fiscal de saúde da Fundação de Vigilância Sanitária, a população é a maior vigilante. Bem normal esse estranhamento pelo consumidor, porque a carne a vácuo, ela é retirado todo o oxigênio daquela embalagem para que ela possa durar mais até chegar ao consumidor. E aquele vermelho vivo da carne que nós observamos, ele é dado de uma reação do músculo da carne com o oxigênio disponível do ar. Embora a atenção esteja voltada para as carnes, as temaquerias que comercializam comida japonesa também serão alvo de fiscalização nos próximos meses. Nós já visitamos 7 estabelecimentos, 7 temaquerias, onde 2 temaquerias já foram fechadas na cidade de Manaus. Então, nós vamos dar continuidade, né, ainda nesse final de semana. Estaremos fazendo uma ação. Uma quadrilha especializada em roubo a agências bancárias no estado foi surpreendida com uma ação da polícia no Rio Amazonas. Houve troca de tiros. 2 suspeitos morreram e outros 2 caíram no rio e estão desaparecidos. O destino da quadrilha era para o município de Urucará, a 261 quilômetros em linha reta da capital do Amazonas. De acordo com o titular da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, Adriano Félix, o grupo pretendia roubar uma agência bancária. Durante o local de crime, as filmagens, nós constatamos que era uma organização que agia no interior do estado contra agências bancárias e teria agido também no mês de outubro do ano passado no município de Nova Aripuanã, onde levaram uma quantia de R$600 mil. A parte da quadrilha foi presa, fugiram da delegacia de Nova Aripuanã e a partir daí nós começamos esse trabalho de investigação. Nós não temos dúvida que havia um planejamento, uma estratégia por parte desses infratores, tendo em vista os materiais levados pela organização criminosa, alimentos, facas para fazer um acampamento na mata, lonas, redes e etc. Então, nós não temos dúvida que realmente eles estudavam o local, eles viam o momento exato no final do mês onde havia o pagamento de funcionários. Segundo a polícia, a quadrilha era especializada em roubos a agências bancárias no estado. As investigações apontam que o grupo ia para o município de Urucará, mas a ação foi impedida no Rio Amazonas. 2 homens foram mortos, outros 2 também foram atingidos, caíram no rio e seguem desaparecidos. Os suspeitos reagiram e aceleraram o barco, sendo assim atingidos pela equipe policial. Rainer Felipe Viana da Costa e este outro homem, conhecido como Velho, foram encontrados mortos dentro do barco. Edson Duarte Andrade Lima e o 4º suspeito não identificado não foram encontrados. A polícia informou que os suspeitos eram investigados por outros assaltos a bancos nos municípios do Amazonas. 2 armas PT .40 de uso restrito da polícia, sendo uma com numeração raspada e outra com um brasão da PM, foram apreendidas. No dia 9 de abril, a Arena da Amazônia vai receber mais uma vez as meninas da Seleção Brasileira de Futebol. Com as presenças confirmadas de Marta e Cristiane, a partida é um amistoso contra a seleção da Bolívia. O amistoso internacional contra a Bolívia no dia 9 de abril vai ter um gosto especial para os amantes do futebol. Estão confirmadas no elenco as jogadoras Marta e Cristiane, principais estrelas da equipe. A expectativa é que os 44.600 lugares sejam ocupados pelo público. Os ingressos custam R$20 a inteira e 10 a meia. 7% de toda a arrecadação será investida nos clubes amazonenses. Também vão estar ajudando no desenvolvimento do Campeonato Amazonense.
Amazonense. Toda a renda será revertida para ajudar os clubes do profissional do Campeonato Amazonense. 7% da renda e mais toda a arrecadação das bebidas, dos bares que foram vendidos aqui, serão revestidos aos clubes. Na verdade, a CBF deixou muito à vontade, né, a federação, a CGEL, para a escolha disso daí, a forma como iria fazer, ou seja, a seleção brasileira ela está em preparação e eles adotaram essa estratégia de fazer um ingresso mais popular e que esse valor, um percentual desse valor fosse revestido para o próprio futebol profissional do Amazonas. E isso daí é muito bom. A gente só pede realmente que o torcedor entenda, venha participar do espetáculo e ajudar o futebol como um todo aqui. A compra de ingressos para o amistoso internacional já está disponível pela internet. Os pontos físicos serão divulgados pela Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer nos próximos dias. O Dia Meteorológico Mundial, comemorado hoje, dia 23 de março, foi lembrado durante um evento que reuniu órgãos de controle ao clima na Amazônia. No evento, foram apresentados temas relacionados à atmosfera e os fenômenos climáticos. O evento reuniu órgãos de controle climático e de defesa do Estado, no Instituto Nacional de Meteorologia, na Zona Centro-Sul. O Dia da Meteorologia deste ano tratou do papel das nuvens para as previsões e avisos meteorológicos. Nuvens são importantes por quê? Porque as nuvens regem o ciclo da água, né? As nuvens regem o clima como um todo. Porque nuvens é precipitação, é chuva, é água, é o que fornece, né, as condições de vida para as pessoas. O superintendente do Ministério da Agricultura no Amazonas falou da importância das previsões climáticas para o agronegócio. É em função da meteorologia que nós direcionamos a produção, né? Nós estamos numa faixa tropical. Nessa faixa tropical nós temos as nossas culturas e aquelas culturas que eram mais estudadas em clima temperado para frio. Então nós estamos fazendo a nossa tecnologia, sabe? E tudo em função da nossa meteorologia, do nosso clima. Então isso aí baliza tudo mais da agricultura, então tudo da economia e tudo do social que o agronegócio traz para o país. É a partir dos alertas meteorológicos que a Defesa Civil do Estado prepara as ações de defesa da população. Com essas informações a gente consegue elaborar planos de ações em resposta aos eventos climatológicos extremos, principalmente com a população do interior que estão mais isoladas. Então, a Defesa Civil, ela acompanha essas informações, a partir daí a gente transfere nossas equipes para campo, para fazer todos os procedimentos de minimização dos desastres. E com a ajuda da meteorologia, vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica com muitas nuvens e chuva fraca. Temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. A mesma previsão para o município de Manicoré, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. A Prefeitura de Manaus lançou hoje um programa em busca de parcerias com a iniciativa privada para fortalecer a educação municipal. Esse é um projeto com a participação de alunos da Escola Municipal Jorge de Rezende Sobrinho, na Zona Leste de Manaus, e que teve a melhor colocação para uma equipe da região norte na etapa nacional do torneio FLL de robótica que aconteceu este mês no Distrito Federal. E nós estamos na suplência para uma vaga nas etapas internacionais. Esta suplência ela acontece assim: as equipes que estão melhores classificadas lá, os primeiros lugares, caso não confirmem a sua participação nos eventos que vão acontecer nos Estados Unidos, na Austrália, na Dinamarca e no Reino Unido, a nossa escola pode ser chamada para integrar essa vaga, para pegar essa vaga. A missão foi apresentar uma solução para a vida dos animais. E aí nós criamos como solução o game Vida de Sauim, que retrata o dia a dia do sauim como as suas atividades diárias, porque ele é um grande dispersor de sementes, ele também sofre com os predadores. E aí nós tentamos trazer
para a competição este símbolo, que é o sauim de coleira. E ele é o animal que está no topo do risco de extinção de todos os animais no Brasil. O desafio da mesa retrata, né, no caso, o robô com as atividades retrata o dia a dia de vários animais. Então você traz para a mesa várias situações que você salva os animais de determinado perigo. É uma grande oportunidade para o projeto, mas a equipe tem dificuldades com a parte financeira, principalmente para participar de competições fora do estado. Muitas vezes o custo da etapa nacional agora girou em torno de R$8 mil, né? Então é um custo elevado para a gente. Por exemplo, se a gente não tiver esses parceiros e se a gente não tiver esse abraço da sociedade em geral para a nossa Secretaria de Educação, fica muito mais difícil. Na manhã de hoje, a Prefeitura da capital lançou um programa em busca de parcerias com a iniciativa privada para fortalecer a educação municipal. Para dar cumprimento a tudo que a gente precisa fazer. Afinal de contas, a educação não é só botar os alunos em sala de aula, é fazê-los ler o mundo em que eles vivem, entenderem esse mundo e intervirem para que esse mundo seja cada vez melhor. Um conselho vai fazer um levantamento das demandas das escolas e ajudar na elaboração de projetos que poderão ser apresentados para empresas que tenham o interesse de investir. Então, o conselho ele vai priorizar quais serão os principais projetos, as principais ações a receberem essa parceria, esse apoio de parcerias e conversar com o empresário, mostrar por meio de portfólios esses projetos a qual a empresa irá se interessar. E na era digital, estar inserido no mercado virtual virou praticamente uma obrigação. Prova disso é o sucesso das empresas que embarcaram nessa e aumentaram as vendas e criaram vínculos maiores com os clientes e com os parceiros. Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase levada à risca por quem tem um negócio. Empreender na era digital requer novas estratégias que de fato transformem o negócio em um verdadeiro sucesso. Para os visionários, as redes sociais na internet são usadas para potencializar as vendas. Os comerciantes amazonenses custaram a perceber que a internet, sobretudo as redes sociais, passaram a ser um diferencial nos negócios. E esse meio virtual passou a ser um aliado, uma ferramenta não só apenas de divulgação, mas também para conquistar novos clientes. Este hortifruti, há 5 meses, passou a utilizar a internet para alavancar as vendas. Aqui, além da divulgação, a internet serve para receber e despachar pedidos. E apesar de estar sediada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, esta empresa tem clientes em várias partes da cidade, graças aos posts nas redes sociais. Em breve, o nosso supermercado, o nosso mercado, todos esses tipos de serviços serão pela internet. Aqui em Manaus, acredito que a gente seja pioneiro nisso. Então, eu acho que foi uma ideia muito mais focada no que vai acontecer. O alcance das redes sociais é mesmo imensurável. Quem aposta nessa ideia diz que hoje não basta apenas vender, é preciso manter a relação social com clientes e parceiros. É o que acontece nesta empresa, com o negócio compartilhado em Manaus. E a gente tenta usar essas ferramentas como algo essencial para o nosso negócio, a nível de divulgação, a nível principalmente de formar e estar presente nos relacionamentos com os nossos clientes, nossos potenciais clientes, até com a própria comunidade, devido a algumas ações que a gente desenvolve na empresa. Com a popularização da internet no começo dos anos 2000, parecia que a última fronteira para qualquer empresa seria a criação de uma loja online e o início de uma estratégia de e-commerce. Só que um outro fenômeno surgiu e conquistou a atenção dos usuários, são as mídias sociais. No Brasil, o Orkut, ele nos trouxe essa grande experiência, o Orkut, os blogs, né? E hoje a gente tem Instagram, Facebook, o Snapchat, todos esses espaços no qual qualquer organização ela pode conversar com as pessoas. Também um espaço para que o consumidor possa fazer uma crítica, até comentar um produto. Mas não se engane com os números animadores. Antes de colocar seu empreendimento nas mídias sociais, dedique algum tempo ao planejamento e à organização de conteúdo para não correr o risco de espantar os clientes ao invés de atraí-los.
O Ministério Público do Amazonas vai fazer um mapeamento de pacientes em tratamento renal no estado. O primeiro passo foi debater com as clínicas profissionais de saúde e com os pacientes a humanização no tratamento. O Ministério Público do Amazonas quer saber por que só aumenta o número de pacientes renais no Amazonas. Esse e outros questionamentos foram debatidos durante um workshop sobre a humanização do tratamento renal no estado. Nós precisamos ver qual é o perfil do nosso paciente, de onde ele vem, qual é a doença básica que o afeta, que leva a ele ir para a hemodiálise. Bom, se é uma doença que é tratável, então nós estamos no nível da atenção básica de saúde. Hoje, 1.600 pacientes renais crônicos precisam de hemodiálise no Amazonas. 180 pacientes esperam para começar o tratamento. Para diminuir os transtornos e agilizar os tratamentos, é preciso fazer um mapeamento de todos os pacientes crônicos renais e saber qual a real situação do serviço prestado pelo governo. Deve-se levar em conta que muitos pacientes fazem hemodiálise sem, de fato, precisar do tratamento. Cerca de 90% dos casos poderiam ter sido prevenidos se o tratamento de base nas unidades básicas de saúde fossem efetivamente feitos. Por exemplo, eu tenho hipertensão. A hipertensão prejudicou meus rins. Se tivesse sido tratado quando eu tive 16 anos, eu não tinha tido insuficiência renal. Quando os rins deixam de funcionar, a hemodiálise surge como uma opção de tratamento que permite remover as toxinas e o excesso de água do organismo. Esse tratamento, segundo os especialistas, é importantíssimo para continuar dando vida aos pacientes renais crônicos. Mas, segundo o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, a hemodiálise deveria ser um tratamento temporário e não permanente, como acontece hoje aqui no Amazonas. O grande problema é que não se faz o transplante em Manaus. A hemodiálise é temporária, é provisório. Na grande maioria dos casos, você pode reabilitar a pessoa com uma vida normal, sem hemodiálise, com transplante. Esse mapeamento deve ser feito pelo Ministério Público ainda este semestre. A partir dele, metas estratégicas devem ser lançadas para tentar diminuir o número de pacientes renais crônicos no Amazonas. Agora vamos voltar a falar de futebol. Após a eliminação no fim de semana na Copa Verde, o Fast Club reencontrou a vitória. Ontem, o Tricolor de Aço bateu por 2-0 o Princesa dos Solimões e segue com 100% de aproveitamento no estadual. Partindo para cima, o Fast Club começou a criar boas oportunidades, mas esbarrava em uma marcação forte. O gol veio de bola parada quando o Robinho ajeitou de cabeça a cobrança do escanteio e Léo Guerreiro, na pequena área, não perdoou. E glória a Deus, tivemos hoje a felicidade, jogamos bem, controlamos o jogo, conseguimos sair com a vitória e agradecer, enaltecer sempre o nome de Jesus por ter me abençoado e ter feito o gol. Depois do gol, o Princesa, que já tinha dificuldades para chegar ao ataque, começou a se atrapalhar em campo. E quem diria que em mais uma atrapalhada da zaga do Princesa, sairia o segundo gol do Tricolor de Aço. Após a dividida, a bola sobrou para Railson, que bateu de primeira. A bola ainda bateu na zaga e matou o goleiro Raici Fran. O primeiro gol foi uma desatenção da nossa defesa ali no geral. E no segundo gol foi um chute deles, desviou do nosso zagueiro e me pegou no contrapé. Mas nada perdido, agora levantar a cabeça para que a gente venha sábado e já ter mais um jogo. Com o resultado, o Fast chega aos 6 pontos, os mesmos pontos do Rio Negro e do Nacional. Mas o Fast fica em segundo lugar pelo critério de desempate. Já o Princesa cai da 3ª para a 5ª posição na tabela. Os dois times entram em campo no estadual no sábado. O Fast enfrenta o Nacional no estádio Carlos Amit e o Princesa dos Solimões recebe em Manacapuru o Penarol de Itacoatiara.
O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.